Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Você Me Representa. Esse que é um dos programas que compõem aqui a grade do CMC Podcasts, um produto da Diretoria de Comunicação Social aqui da Câmara de Curitiba. E nós estamos conhecendo nessa segunda temporada os vereadores que vão compor a 19ª legislatura aqui da Casa do Povo. E hoje comigo está a vereadora delegada Tatiana. Fique aí que a gente já volta. E hoje nós vamos entrevistar e conhecer um pouco mais sobre a delegada Tatiana, que foi eleita pelo partido União Brasil. A vereadora é esposa do atual deputado estadual do Paraná, o Tito Barrichello, e ela começa o seu primeiro mandato com uma votação bem expressiva, que foi de 12.515 votos. Vereadora, seja bem-vinda aqui ao CMC Podcasts, ao programa Você Me Representa. Olá, Patrícia. Olá a todos aí de casa que estão nos acompanhando. É uma honra estar aqui. Bom, para a gente começar a nossa conversa, eu quero entender um pouquinho quem é a Tatiana, né? A gente fala delegada Tatiana, a vereadora, mas quem é a Tatiana? Como que a Tatiana chegou até aqui, a Casa do Povo? Nossa, a Tatiana é uma filha, é uma mãe de 2 homens, um adolescente, né? Um pré-adolescente e um homem de 30 anos. É esposa, é devota a Jesus, é filha do Pai Celestial, é uma lutadora, né? E é uma privilegiada também. E me conte, você nasceu aqui em Curitiba, como que é um pouquinho a tua história aí profissional? Eu nasci numa cidade chamada Caçador, no interior de Santa Catarina, no meio oeste catarinense. A minha cidade hoje deve ter em torno de 85 mil habitantes. Uma cidade pequena, onde eu fui muito feliz, minha mãe ainda mora lá, meu pai falecido também faleceu lá. E foi lá que eu tive meu filho mais velho, do meu ex-marido. E depois foi lá também que eu conheci meu atual marido, né, o Tito. Nos casamos lá e depois surgiu aí o sonho dele, né, de ser delegado de polícia. E aí sim, começamos a nossa jornada e saímos de Caçador. Isso já tem bastante anos também. E aí você entrou também, você também é delegada, né? Como é que foi essa tua trajetória para chegar a ocupar um posto? Nossa, assim? Se eu for falar da minha trajetória, vai muito tempo. Eu advoguei 10 anos, né? E também trabalhei como empresária há muitos anos, então eu entendo a iniciativa privada, as metas, que são muito importantes, trazer princípios da iniciativa privada para o setor público, né? Otimizando os resultados. Eu acredito muito na praticidade, na menos burocracia em todas as áreas, inclusive nos procedimentos policiais. E eu acho assim que a polícia, entrar como delegada de polícia, trabalhar todos esses anos como delegada, me fez conhecer outros mundos. Os mundos que não... Mundos diferentes, porque cada ser é um ser incrível, com as suas perspectivas, e ninguém quer errar. Mesmo o criminoso, dentro da perspectiva que ele tem, Patrícia, ele não deseja errar, ele deseja acertar. Dentro daquilo que ele acredita, que é o bom para ele, para a família dele, para os filhos dele, né? Então nós temos N mundos paralelo ao meu, que é um mundo maravilhoso, um mundo de amor. Fui muito amada pelos meus pais, né? Então eu já trago o amor do berço, né? O bom exemplo do berço, os princípios cristãos estão no meu berço, na minha casa. Então nós temos vivemos uma verdadeira bolha, né? Uma bolha de amor, uma bolha de paz, às vezes um pouquinho mais de trabalho, incômodo, mas nada comparado a outros mundos. E esses outros mundos sempre me fez repensar muito nas coisas. Eu trabalho desde os 13 anos, final de 2024, inclusive, eu fechei
35 anos de serviço, quase 30 de contribuição. Então, é uma jornada, né? Nem sempre foi momentos felizes. Sempre tive paz, sempre foi feliz. Às vezes com um percalço ali, outro lá, mas isso também faz parte de ser humano e de você enfrentar o dia a dia, ter metas, ter objetivos, não ficar naquela zona de conforto que muita gente se encontra, e eu não estou dizendo que isso esteja errado, mas cada um tem uma característica. Depois de ver o que eu já vi, de sentir o que eu já senti, de ouvir o que eu já ouvi, de ver o que eu já vi, eu não sou mais a mesma pessoa. E não tem como eu voltar a ser a pessoa que eu era antes. E eu prefiro a pessoa que eu sou agora. Porém, essa pessoa que eu sou hoje, ela é muito mais voltada para as questões sociais, questões humanas mesmo, sabe? E aquilo que eu aprendi, o que eu posso fazer ainda nessa última etapa útil, verdadeiramente útil da minha vida? O que eu vou fazer nos próximos 10 anos, né? Imagina, eu tô há 35 anos trabalhando. Quero acreditar que eu tenha 10 anos de verdadeira produtividade. Verdadeira produtividade. Né? Eu acordo às 6 da manhã. Não é fácil você ter um ritmo acelerado. Então, eu acredito que eu ainda tenha 10 anos para construir aquilo que eu acredito que tenha sido chamada a fazer. Muito bom. E até entrando um pouquinho nisso, a gente trouxe aqui algumas bandeiras, né? Que foram pautas aí até da tua campanha, que você fala muito nas suas redes sociais, que é segurança pública, segurança nas escolas e as pautas armamentistas. Conta um pouco pra gente sobre essas bandeiras e o que você pensa em fazer aqui na Câmara em relação a isso. Olha, veja, a Câmara dos Deputados a Câmara dos Vereadores é o poder legislativo. É lógico que nós temos limitações do poder legislativo. Fazer leis de nada adianta se nós não tivermos a concretude dessas leis. Muitas das leis que envolvem as minhas pautas, segurança pública, armamentismo, algumas pautas cristãs, por exemplo, eu sou contra o aborto. O aborto não é uma questão da Câmara dos Vereadores. Né? Então, só para a gente imaginar que tem muitas das minhas pautas que não perpassam pelo Legislativo Municipal. Ainda assim, você, Patrícia, pode olhar no meu site ou nas minhas redes sociais e ver como eu penso, ainda que não seja pautas municipais. Sim. No município, uma questão muito pessoal para mim são as pessoas em situação de rua. E eu digo aqui com muita segurança, porque eu trabalhei anos na divisão de homicídios desta área centro-norte, onde acumula a maior quantidade de pessoas em situação de rua. Então, isso é uma causa muito pessoal para mim, porque ao mesmo tempo que elas são vítimas de vários crimes, inclusive de homicídios tentados, muitas sobreviveram, elas também são testemunhas de diversos crimes e são autoras de diversos crimes. Então, elas estão sempre nessa tríade. Então, o que eu busco na segurança pública municipal é ressignificar tudo aquilo que eu aprendi com essas pessoas, não só para buscar dignidade, porque morar na rua não é dignidade. Isso é indigno, né? Primeiro, eu não quero que elas permaneçam lá. Segundo, prender quem tiver que ser preso. É importante você tirar o mau elemento da rua. Aquele que rouba, aquele que furta, aquele que trafica, né? Tratar o usuário, tratar o alcoolista, tratar. É lógico que vai depender do outro lado, ele tem que querer. Então, essa é uma pauta muito pessoal e que envolve diretamente a segurança pública, a segurança das pessoas e a possibilidade de uma vida melhor para essa classe, né, de moradores aí em situação de rua. E até trazendo um pouco, você está falando sobre isso da questão, né, dos moradores de rua, a gente vê que isso acontece muito mais no centro, então você também vai ter esse olhar para o centro da cidade. Eu acho que se nós não tivermos um fortalecimento com a Guarda Municipal, programas bem específicos de monitoramento, inclusive, eu tenho muitas ideias aqui, né? Talvez o espaço de tempo não seja suficiente para... Mas pode falar, não, pode falar, a gente quer conhecer você. Mas eu acredito que uma delegacia itinerante, ou mesmo de monitoramento itinerante, possa monitorar um pouco melhor essas pessoas, saber de onde elas vêm, saber para onde elas desejam ir, se desejam ir para algum lugar, dar perspectivas de emprego
efetivo para essas pessoas, verificar quantas têm mandado de prisão, porque eu lembro que toda operação que a gente fazia, um quarto ficava preso porque tinha mandado de prisão, né? E na rua passava pelo anonimato, né? Então nós temos aí uma classe gigantesca dessas pessoas em situação de vulnerabilidade, ou seja, situação de rua. Muitas são vulneráveis, outras desejam estar naquela situação de vulnerabilidade. Então, nós temos que diferenciar isso para poder tratar as que precisam de tratamento e poder, é claro, dar o suporte a elas e também prender aquelas que não valem nada. Além disso, a segurança pública é algo muito maior. A Guarda Municipal precisa ter um olhar especial. Aí você pode me pedir assim, não, mas a Guarda Municipal é executivo municipal, não é legislativo. E aí começam as nossas lutas, né? Tanto é que eu não chamo de proposta de campanha, nunca chamei. Eu sempre falo de lutas de campanha. As nossas lutas em melhorar a qualidade de vida deles, a reestruturação da carreira, o valor, né, salarial em si, a quantidade de guardas é muito baixa para Curitiba. Nós temos 75 bairros, alguns apenas desses têm hoje, né, postos efetivos e permanentes da Guarda Municipal. Então nós temos muita coisa para fazer na segurança pública. Desde coisas simples, pressionar para que o prefeito coloque iluminação nas praças. Iluminação, onde tem luz, tem menos crime. Tem menos gente usando droga escondida. Porque normalmente isso é nos becos, é nos locais escuros. E eu falo isso porque vi das centenas, se não milhares de operações que eu já fiz. Então, eu quero ressignificar tudo isso que eu já vi. E a segurança pública é muito mais ampla do que a gente pode imaginar. Perpassa também, é claro, pela segurança nas escolas, pelo reconhecimento facial. Porque hoje nós ainda não temos o reconhecimento facial nas escolas. Se nós temos em todos os lugares, sim. Eu fiz o levantamento do preço, visitei inclusive em Santa Catarina, que tem as escolas onde já estão, ano passado já isso, né? E o sistema, só a diferença da merenda escolar com o número exato de crianças que estão lá, já paga o sistema, porque não vai nada fora. Então, assim, é outra vida, né? Quando você tem ali a criança que tem o reconhecimento facial e que ninguém vai entrar naquela escola, sim. Que não seja alguém que esteja cadastrado. Né? Limitação de horário, frequência escolar, o pai saber que o filho está na escola ou não está na escola. São N vantagens. E aí nós vamos a muitas outras pautas. Pauta armamentista, a pauta do mototurismo. Eu sou motociclista, meu marido é motociclista. Então nós temos várias pautas para fomentar o mototurismo aqui em Curitiba e na região. Nós temos também alguns direitos que nós já estamos conseguindo, né, nessa nossa caminhada de luta, que já tem em torno de 2 anos o título como deputado estadual, né? O pedágio zero foi uma luta que nós brigamos juntos, né? Agora a isenção do IPVA para motos até 170 cilindradas a partir agora de 2025, também foi uma luta, houve uma audiência pública, houve manifestação nesse sentido, que era uma brecha do Senado Federal para que o Estado que quisesse pudesse materializar essa isenção. Isso fomenta os motofretistas, né? Auxiliando eles a talvez até esse valor que representa ali de 300 a 500 reais a média, né? Mais ou menos, por moto, que seja investido numa aposentadoria deles, por exemplo, que muitos não recolhem, um seguro do próprio bem, do próprio veículo. Então, tem N questões que nós podemos auxiliar essa classe de motociclista que é olvidada normalmente pelo Estado. E você consegue imaginar o mundo hoje sem um motoboy? Nossa, não existiria, não, né? Não. Mesma coisa o motorista de aplicativo. Você consegue imaginar a vida sem o motorista de aplicativo? O mundo mudou muito, né, com esse serviço. Quantos acidentes graves foram deixados, não ocorreram porque existe o motorista de aplicativo? Olha, em torno de 1 ano atrás, a estatística era mais de 60% de redução dos acidentes com pessoas em cadeira de roda, bem específico. Por eles estarem nas ruas, ou seja, por causa da embriaguez ao volante. Então, nós temos... não tem volta. E nós não queremos que volte. Nós precisamos dar a eles condições mínimas de trabalho. Sim. Muitos perdem a carteira
por multas. Quando você vai ver, é um monte de pequenas multas por embarque e desembarque, nada grave. Mas no somatório, eles que passam o dia na rua, 8 a 16 horas. Tem muito mais chance, né, de levar uma multa. Né? Então, muitos têm toda essa situação. Eles pagam um advogado constantemente, mensalmente, só para recorrer das multas, para ganharem tempo. Então, tudo isso nós temos que reanalisar. Muito bom. Para a gente ir quase finalizando aqui, você também destaca a questão das pautas cristãs, né? Como é que você vai trabalhar isso aqui dentro da Câmara? Bom, isso daí, as pautas cristãs, eu gosto sempre de deixar registrado isso, que não existe um tema, o outro tema, né? Não é específico, isso é principiológico. Você tratar o outro como gostaria de ser tratado, as pautas de respeito, respeitando a religiosidade do outro, respeitando que eu sou contra o aborto, respeitando se você é a favor, não tem problema. A gente pode discutir esse assunto, mas nós não vamos brigar esse assunto, porque a briga não é um princípio cristão, compreende? Eu vou trazer o porquê eu acredito em certas coisas, né? As pautas cristãs, na verdade, elas são principiológicas. Elas devem nortear todo o restante, todas as demais. E mantendo todas essas minhas lutas, entende? Sim, perfeito. Então, agora vamos fazer o nosso bloco aqui de jogo rápido. Que eu vou fazer, então, essas perguntas rápidas e diretas. E eu preciso de respostas sinceras, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Eu procuro ser sempre sincera. Vamos lá, um sonho. Um sonho. Eu quero ver Curitiba sem morador de rua. Um projeto de lei municipal que você quer ver aprovado no futuro. Eu quero ver aprovado o fomento para o armamentismo a nível municipal. Um desafio que a cidade precisa superar. Nossa, essa tem uma lista enorme. Eu acho que um desafio que nós precisamos superar está voltado para a segurança pública, para os pequenos furtos e também os roubos, porque um roubo nunca é pequeno, né? Com ameaça ou violência nunca é pequeno. Ou seja, que ver aqueles crimes que alguns dizem que são menores, realmente sendo cumpridas as penas das pessoas. Que esses pequenos criminosos, entre aspas, fiquem um tempo preso. Porque eu acredito que é como uma lição. Se a pessoa furta hoje, furta amanhã, furta depois de amanhã, passa para o roubo, ou seja, com violência ou grave ameaça, rouba um dia, rouba 2 dias e não vai preso, ele vai tendo uma lição. Furte. Roube, não tem consequência. Como um pai na casa, a mãe numa casa onde tem um filho. Se o filho furta uma caneta, no outro dia vai ser o estojo e assim por diante. Se ele não tem consequência, o recado que os pais dão furte, meu filho, não tem problema. E o Estado é o pai da nação. A partir do momento que ele dá uma punição, ainda que pequena, mais rápida, você dá um recado para o seu filho. Que somos todos nós, os filhos da nação. Então, isso realmente é uma meta. Legal. Qual que é o teu porto seguro? Meu porto seguro são meus filhos. Um hábito essencial para um bom político? Princípios cristãos. Falar a verdade, ter empatia, se colocar no lugar do outro. Curitiba em uma palavra? Amor. E agora, para encerrar, delegada Tatiana em uma frase. Espírito jovem. Perfeito. Quero agradecer a tua participação. Foi prazer, muito Paty. bom te conhecer. Tenho certeza que a população também gostou aqui do nosso bate-papo. Sempre seja bem-vinda aqui. Obrigada. Foi uma honra estar aqui. Um abraço a todos vocês. Bom, gente, encerrando agora mais um Você Me Representa. E se você quer continuar acompanhando o trabalho dos vereadores, o trabalho que acontece dentro aqui da Câmara Municipal de Curitiba, é só você acompanhar o nosso site, acompanhar as nossas redes sociais, ativar o sininho aí do nosso YouTube para também conhecer os outros vereadores da casa, porque é isso, a casa é do povo e a gente quer sim a participação da população também aqui na comunicação. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau!